quero convidar-vos para abrirem a Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos a Hebreus 12, vamos dar aqui uma vista de olhos no capítulo 11 também. Hebreus. E o título que dei para esta mensagem é Uma planta sem raiz. Enquanto vocês abrem, vou só aqui a preparar as coisas. Muito bem, já estão todos aí, não é? Hebreus 11, uma planta sem raiz. Nós já ouvimos aqui mais uma vez, eu sei que quem é membro já sabia dessa informação, outros estão aqui conosco hoje nos visitando, ou talvez ainda, não estavam no sábado passado, não tinham acesso à informação, não tiveram. Hoje nós temos essa cerimônia da Santa Ceia que vai ser feita mais tarde, às 15 horas. Portanto, realmente quem precisar ir à casa por alguma razão, convidamos para que volte, tá bem? Quem puder permanecer conosco em jejum, em oração, está realmente convidado. Na Escola Sabatina nós tivemos aqui uma reflexão, um tema muito forte. E agradeço a Cristina pela apresentação que fez e pelos irmãos também que puderam intervir. A lição, sobretudo da quinta-feira, irmãos, foi uma lição muito, muito forte mesmo. Quem estudou ali, sobre como nós temos que realmente muitas vezes partir para a ação, não é? Sermos realmente os bons samaritanos. Foi como um soco no estômago, porque às vezes filosofamos bastante e agimos pouco, é verdade. E aqui, irmãos, eu quero, ao continuar esse momento espiritual convosco e depois sabendo que teremos ainda mais momentos, eu fico aqui a lembrar-me de algumas ocasiões em que eu pude participar de vigílias e quando eu era mais jovem assim, e aqui eu pretendo fazer isso convosco já no próximo ano, passarmos a noite inteira, um grupo de irmãos, vigília, jejum, oração, é uma coisa tremenda. E eu lembro de algumas ocasiões, e o sono vem e a gente acorda e Deus vai despertando, mas algumas ocasiões em que a gente ouvia uma pregação ou uma mensagem e dizia, que mensagem, eu estou mesmo aqui alimentado. Quando era daqui a pouco, vinha a próxima e parece que preenchia ainda mais. E vinha outra e cada mensagem que se seguia parece que trazia ainda mais fortaleza espiritual. E hoje é precisamente essa experiência que também almejamos que todos vocês possam ter. Hoje vamos falar sobre uma planta sem raiz. Eu já falei para os irmãos aqui, eu sei que a igreja nos presenteou com algumas plantas no passado, mas eu tenho uma dificuldade pessoal, eu não tenho muita paciência ou tato para lidar com as plantas, não é? Eu gosto muito das artificiais porque elas estão sempre ali, sempre bonitas e sempre... Mas eu sei que alguns irmãos são apaixonados por isso. E é lindo e eu tenho tentado me aplicar para conseguir cuidar ali das plantinhas e ver com que elas... Mas nós sabemos também que as plantas exigem cuidados diferentes, não é? Tem plantas que precisam de mais sol, mais água, menos água. E essa parte aqui, essa ciência toda que ela dificulta um pouquinho aqui para o meu caso, não é? Mas a plantas, ou nós, é uma planta, mas mais uma erva daninha, aqui em Portugal há muito aquelas canas, não é? Tem essas canas, aquilo ali você não precisa exatamente plantar. Ela brota e ela cresce, E os irmãos aqui que conhecem a igreja de Peniche, ali em Peniche nós temos um grande desafio, porque a igreja ali à volta tem muitas daquelas canas, e aquilo cresce o tempo inteiro, e foi neste ano, um irmão deu a seguinte ideia, olha, pastor, ao invés de ficarmos aqui a cortar a cana, cortar, e toda hora a cortar, porque ela corta e ela cresce, corta, cresce, é questão de um mês, 2. Aí ele disse assim, nós precisamos arrancá-la pela raiz, porque se arrancar a raiz, aí ela não volta mais a crescer. E aquilo deu um grande trabalho, porque algumas raízes já estavam muito, muito realmente profundas, e o irmão fez aquele trabalho e
levou dias para fazer aquele trabalho, mas ao arrancar a raiz, a planta não voltou, quer dizer, aquela erva daninha, não é? As canas, enfim, não voltaram mais a crescer. E hoje nós vamos falar sobre uma planta que precisa ter a sua raiz arrancada. E eu quero vir ao capítulo 12, o primeiro verso que vamos ler é o verso 14, tá bem? O verso 14, ele vai dizer assim: segui a paz com todos. Segui a paz, Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, eu vou passar os versos seguintes, tá? Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu vou parar nesse verso, precisamente porque vamos voltar a Hebreus 11, vamos passear aqui um pouco nas páginas sagradas. Mas o primeiro conceito que eu já quero defender aqui, apresentar com base na palavra de Deus, é que o texto ele vai falar sobre ver a Deus. E eu não sei quanto a vocês, mas é um anseio do meu coração, um dia poder contemplar a face do Senhor. Algo que me move. E eu creio que não estou sozinho nesse desejo. Todos queremos um dia, glorificados, estar perante o Senhor, o Criador do Universo, seu Filho, o Espírito Santo. Queremos até mesmo saber como tudo isso vai ser. E o texto ele vai nos mostrar que haverá coisas que podem precisamente impedir que essa realidade se faça presente na nossa vida, ok? O que o texto está a apresentar é pontos, até mesmo um bocado específicos, que podem impedir que alguém veja a glória de Deus. Nós vamos aqui perceber no capítulo, no contexto que está proposto, o contexto do livro de Hebreus primeiro. O livro de Hebreus é um livro que vai transportar os leitores para uma dimensão espiritual. Ele vai tentar conduzir quem tem aqui a oportunidade de ler, e no caso daquele contexto original específico, eram cristãos que já haviam aceito o Evangelho, aceito Jesus Cristo, mas continuavam a insistir na ideia de que precisavam praticar rituais. Os rituais sagrados que os judeus praticavam, de matar animais, ok? Então, todo aquele ritual que era feito, na mentalidade deles, ainda precisava continuar sendo efetuado. E nós temos que ser honestos, é fácil entender o lado deles. Eram séculos fazendo aquilo. Se nós, às vezes, temos dificuldades em mudar um hábito da nossa vida que nós fazemos há 2, 3, 4, 5 anos, imagina alguém que há séculos tinha essa cultura religiosa. Portanto, Paulo ele vai trabalhar na seguinte ideia: esses rituais eles tiveram seu lugar, mas eles apenas apontavam para algo que está numa esfera muito maior, muito superior. Vejam comigo, aí deem um salto aqui ao capítulo 8, por exemplo. Capítulo 8, verso 1, diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito, capítulo 8, verso 1, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade, onde? Nos céus. Então ele vai dizer, olha, Jesus ele está assentado nos céus, à destra de Deus. Então ele vai mostrar que a verdadeira dimensão que os cristãos precisavam contemplar era uma dimensão que não podia, naquele momento, e até ainda hoje não pode ser vista, certo?
Se Jesus está no céu, assentado à destra de Deus, Estevão teve o privilégio de ver isso. Mas nós temos, hoje, alguém tem tido essa experiência? Ainda não. Pode ser que alguém, em algum momento pontual, mas os cristãos ali, os hebreus aqui, e nós, hoje, temos que olhar para essas coisas todas e contemplá-las apenas pelos olhos, aquilo que nós chamamos de olhos da fé. É o olhar espiritual. E Paulo vai seguir esse raciocínio, e pelo capítulo 10, quando passamos aqui pelo capítulo 10, por exemplo, Paulo ele vai falar a partir do verso 19 sobre o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. 10, 19, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez é ousadia, para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Ou seja, como é que o crente entra na presença de Deus? Aqui, Paulo, que acreditamos é o autor do livro da Carta aos Hebreus, ele fala, o crente entra na presença de Deus pelo sangue de Cristo. Isso é uma certa ousadia, não é? O ser humano se apossar dos méritos de Cristo para poder estar na presença de Deus. E ele vai seguir. Agora, repito, aqui há uma dimensão espiritual muito, muito marcante. E é nesse contexto que ele vai expressando a ideia de estar na presença de Deus, de entrar na presença de Deus, que ele vai falar conselhos tão práticos. Vejam o verso 22, aí, capítulo 10, verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração. 2. Plena certeza de fé. 3. Tendo o coração purificado da má consciência. E 4. Lavado o corpo com água pura. É como se ele aqui reproduzisse o ritual que os sacerdotes faziam quando se purificavam para entrar no santuário. E ele vai pontuar algumas coisas: o coração sincero, a fé, a purificação da consciência e a lavagem da água com água pura. E essa lavagem da água, do corpo com água pura tem que ver mesmo com o batismo. Veja o verso 24. Consideremo-nos também uns aos outros. Ouviram que aqui há uma relação entre isso e o entrar na presença de Deus? Certo? Não há aqui uma ideia de que, olha, vai sozinho e está tudo certo e sozinho é até melhor. Não. Consideremos-nos uns aos outros, o amor mútuo, o apoio mútuo cristão. Ele faz parte dessa caminhada, não é? E vejam o verso 25, que é um verso até conhecido no meio cristão, mas às vezes descontextualizado. O verso 25 vai dizer: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, infelizmente. Quer dizer, infelizmente é uma palavra minha, não é? Não deixemos de congregar. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O dia é o dia da volta de Cristo mesmo, é o dia final. Ele diz: olha, o dia final se aproxima, nós temos que estar congregados, juntos, entrando na presença de Deus. Na sequência do raciocínio, Paulo ele vai falar sobre o desistir. E por isso, ele, quando fala em não congregar, ele vai começar a introduzir a ideia de que alguns abandonam isso e se afastam. Veja o verso 35. Não abandoneis, portanto, estou no capítulo 10, no verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade, qual é a palavrinha que aparece aqui? Perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, para alguém não abandonar, essa pessoa precisa ter perseverança. Me permitam dizer uma coisa para vocês. Tem algo aqui que é uma certeza que todos vocês podem ter. É algo que cada um aqui, com certeza, conseguirá ter essa necessidade, não vou usar essa palavra. Cada um viverá essa experiência aqui. Todos aqui, todos. Sabe qual é? Decepção. Aqui dentro da igreja,
todos vocês em algum momento serão decepcionados. Ou com o pastor, ou com algum membro, ou com outra pessoa. Isso daqui é uma certeza que vocês podem ter, a menos que vocês morram muito cedo. Se você ficar na igreja pelo menos 2, 3 anos, você vai se decepcionar com alguém. É assim que a vida cristã e a vida acontece. Todos nós, infelizmente, enfrentaremos essa realidade. Se você ainda não enfrentou, louvado seja Deus. Se você nunca enfrentar, você será uma exceção mais enorme. Agora, o que fará a diferença é a sua reação às decepções que você terá. Porque decepção vai haver. E eu digo isso com dor no coração. Eu quero que você se decepcione? Com certeza eu não quero. Mas nós temos que apelar à realidade dos fatos. As pessoas se decepcionam. E outra certeza nós também podemos ter. Que você também decepcionará pessoas ao longo da sua trajetória de vida. Isso você pode ter certeza também. Pode nem ser no contexto da igreja, mas na sua vida você vai decepcionar pessoas. Meus irmãos, o nosso Deus, ele vai aqui agora nos convidar a tentarmos lidar com as frustrações e decepções de forma diferente. Paulo ele diz assim, olha, não deixe de congregar. Depois Paulo vai dizer assim, não abandoneis a confiança, certo? E ele vai dizer que isso exige uma palavrinha-chave, a palavra é perseverança. Perseverança. E aí eu volto às plantas, o exemplo das plantas. Quem é que gosta de planta? Deixa eu só ver a mão, quem gosta de planta? É isso, o pessoal está todo chateado comigo, esses todos já estão decepcionados comigo, já porque eu falei que não cuido bem das plantas. Olha aqui. Pronto, aí chegou onde eu ia chegar, Manuel. Muito bem, Manuel, né? Seu nome? Manuel. Essa planta é a minha favorita. Eu tenho um monte de cactos por ali, de vez em quando alguns morrem ainda, mas o cacto é interessante. Sim, mas o cacto é interessante exatamente porque a capacidade que ele tem de sobreviver diante das circunstâncias adversas. E é precisamente essa palavra que define o que é perseverança. É a palavra em grego que é hipomone, ou seja, você está tudo ao redor desabando, mas você continua firme. Perseverança. Isso será necessário. Olha, eu não tenho tempo para partilhar muito convosco também, porque já vai dar 12h30. Eu vou seguindo aqui. Depois, nós vamos adiante, porque no capítulo 11, nós vamos entrar aqui na necessidade, ou seja, falamos alguns pontos, o congregar, falamos o não abandonar, falamos em perseverar, mas Paulo vai falar agora de fé. E vejam ainda no capítulo 10, verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Então, ele vai traçar claramente o contraste. Aqueles que voltam para trás e aqueles que andam para frente. Com fé. Verso 1 do capítulo 11 é muito conhecido porque Paulo agora vai explicar o que é fé. E ele vai dizer, fé é a certeza das coisas ou de coisas que se esperam, a convicção de factos que não se veem. Então ele diz assim, olha, Jesus está no céu e intercede por nós, ele está no seu trono, e ali no capítulo 4, nos acheguemos ao seu trono de graça. Ao fazermos isso, o fazemos pela fé, ninguém está a ver. É fé de que tudo isso é real, é a convicção de que aquilo que eu não vejo existe como se eu estivesse vendo. Isso é verdadeiramente fé. E Paulo ele vai agora traçar uma lista de heróis, nós chamamos isso de a galeria dos heróis da fé. Eu lembro que fiz uma vez uma semana de oração aqui sobre isso. Homens e mulheres que efetivamente materializaram a sua fé através de uma vida
de total confiança em Deus. Hebreus 11 vai falar sobre todos esses exemplos. E aí eu vou saltar convosco para o capítulo 12, verso 1. Portanto, 12, 1. Todos acordados aí? Sim, eu sei que eu tenho uma voz mansa, assim. Aí o pessoal quer dormir nos braços do Pai. Acordem. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com, palavrinha, perseverança, a carreira que nos está proposta. Qual é a nuvem de testemunhas que ele aponta aqui? É o que está no capítulo 11. Todos aqueles grandes exemplos de fé. Ao olharmos para a vida dessas pessoas, nós temos que nos inspirar. Mas não só, porque mesmo ao nosso redor hoje, será possível encontrar grandes exemplos de fé. Ao longo da história do cristianismo e mesmo nos tempos atuais. É uma nuvem de testemunhas. Eu já expliquei aqui isso outra vez. Eu expliquei anteriormente. É que aqui a linguagem que ele usa é mesmo extraída do mundo do desporto. Está ali o Fernando Miguel, agora está ali, Fernando Miguel, que já é corredor e etc. Então, quando na maratona, nas Olimpíadas, o atleta ele entra no estádio para concluir a maratona e ele já entra ali cansado. Aquela torcida que está ali começa a vibrar e aquilo parece que levanta o ânimo daquele corredor. Revigora. A nuvem de testemunhas é que é isso, ou seja, nós estamos chegando na etapa final da nossa corrida e parece que vamos desfalecer. O testemunho dos grandes heróis da fé parece que nos joga para cima novamente. Essa é a nuvem de testemunhas. E ele faz, olha, corramos, corramos. Tem um ponto aqui que precisa ser destacado. Diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, porque até hoje alguns atletas eles treinam com peso, sabem disso, né? Eles correm com pesos, porque na hora da corrida tiram os pesos e agora eles conseguem correr com mais leveza, mais velocidade. E agora Paulo extrai aqui, utiliza essa metáfora para mostrar que o pecado é precisamente o peso que muitas vezes impede que alguém consiga correr a corrida. E ele diz: tira esse pecado, desembaraça, tira esses pesos, esses fardos, para que você possa ir adiante. O verso 2 fala que temos que olhar, olhando firmemente para quem? O autor e consumador da fé, que é Jesus. Louvado seja Deus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia é vergonha, tá bem? E está sentado à destra do trono de Deus. Muito bem, Paulo vai falar sobre tudo isso. E agora, a gente vai avançando no texto, porque Paulo vai falar sobre uma coisa que nos dói muitas vezes, que é a disciplina. Veja, a partir do verso 4, ele diz: ora, nossa luta contra o pecado, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Eu lembro que já fiz uma pregação aqui há um bom tempo atrás sobre isso e falei que a linguagem aqui ela vai usar a ilustração de dois lutadores, dois pugilistas que estão a lutar e na luta eles se machucam e sangram e sofrem, mas eles lutam até o fim. Então, na luta contra o pecado, muitas vezes nós iremos sangrar, porque dói cortar na carne coisas que eu gosto, mas que são contrárias à vontade de Deus. E ainda estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco, e aí vem a ideia da disciplina. Filho meu, eu estou no verso 5, tá bem? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Lembra muito aquela mensagem à igreja de Laodiceia: o Senhor disciplina e corrige a todos quantos ama. E o verso 7, ele mais uma vez vai falar, é para a disciplina que
Vem a palavra perseverança aqui mais uma vez. A palavra disciplina, ela é tipo, por exemplo, às vezes não sei se tem algum fisioterapeuta aqui, mas tem uma coisa dos exercícios de reeducação postural, não é? E vocês sabem que muitas vezes a nossa postura vai ficando muito errada, né? A gente vai se encurvando, vai se entortando e vai... Então, quando uma pessoa vai... A palavra usada para disciplina aqui poderia ser a mesma palavra usada para endireitar algo. Endireitar. Então, está meio torto. Você vai lá e endireita aquilo. Então, Deus, para endireitar... E aqui o texto está falando da disciplina que Deus aplica. Para endireitar o ser humano, às vezes ele vai ter que torcê-lo. Para endireitar, tem um hino que a gente canta, não é? Quebra minha vida, né? E faz... E quando Deus começa a quebrar, o ser humano já grita lá, ai, tá doendo. Porque o processo de Deus em endireitar o ser humano, ele vai trazer, sim, algumas dores. E, às vezes, Deus vai precisar retirar da minha vida e da sua vida coisas que nós até apreciamos bastante, mas que não servem para a nossa edificação. E Ele vai mesmo tirar. Às vezes, há coisas que nós colocamos como pequenos ídolos na nossa vida, e Ele vai extraindo tudo aquilo para endireitar o ser humano, para disciplinar. Aqui, a ideia, portanto, é disciplinar o ser humano. Vamos adiante. E aí ele vai seguir nessa ideia da disciplina. Veja o verso 11 comigo. Toda disciplina com efeito, verso 11, 12, verso 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de quê? De tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Nesse verso 11, nós vemos que a disciplina, ela vai sempre mexer com as emoções. A verdade é que sim. A disciplina, ela mexe com as emoções, produz tristeza, mas depois acaba por produzir alegria, certo? Porque o fruto que aparece aqui, fruto pacífico, aparece a expressão aí, não é, para vocês também, fruto pacífico, tem que ver com, precisamente, um fruto saudável, ou seja, Deus ele vai como falei na história aqui para as crianças, né, ele vai purificando a vida do ser humano. Veja o verso 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos. Então, primeiramente, ele fala com o leitor diretamente. Ele diz assim, olha, se você já está assim cansado e parece que vão acabar as forças, o que é que você tem que fazer? Reeduque a postura, restabeleça os joelhos, as mãos, fique pronto e siga, restabeleça a força. Mas aí ele vai dizer assim, e fazei caminhos retos para os pés. Para quê? Preste atenção no verso 13, ele faz aqui ele muda a perspectiva. Para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, ele está a falar comigo, mas ele está a dizer o seguinte, se você estiver forte, sabe o que é que vai acontecer? Você consegue servir com apoio para alguém que está coxo aí ao seu lado. Identifica isso aqui comigo no texto? Então, ou seja, se fortaleça, mas sirva também para ajudar a quem menos precisa. Perdão. É para ver se vocês estão atentos. Vocês estão atentos. É que às vezes eu vejo alguns assim a fechar os olhos, eu acho que estão a orar por mim. Oração é sempre bom, é verdade. Jejum e oração ainda mais, né? Também melhor ainda, melhor ainda. O verso 14, aí nós chegamos por onde nós começamos. E aí o verso 14, diante de todo esse contexto, onde ele está falando sobre perseverança, sobre os exemplos de perseverança e fé, sobre o persistir na caminhada, ele vai dizer assim, segui a paz. A palavra seguir, ela deveria ser melhor traduzida como perseguir um objetivo. Certo? É dioko. No grego, a palavra dioko é
tem o sentido de, é tipo caçar, quem sai para caçar, você está ali a perseguir algo. Perseguir a paz. A paz é a ausência de guerra. Paz é o equivalente ao hebraico shalom, ou seja, é aquela paz que não é só ausência de guerra, é também ausência de guerra, mas é paz plena, é paz de espírito. É aquela paz que só Deus pode conceder. Mas ele está a falar que não é a paz apenas comigo, não é? Ele diz assim, seguir, perseguir, ou seja, lutai, caçai a paz com todos. Esse todos, irmãos, se nós temos que entender que há uma conexão com o que está antes. No verso anterior, ele está falando, nos versos anteriores, de uns que estão mais fortes e outros que estão mais fracos. E a maneira como um pode servir para fortalecer o outro. Ele está dizendo assim, olha, e aqui é até engraçado, porque no texto original, antes do seguir, vai aparecer uma proposta de que deveria haver aqui uma conjunção adversativa. Ou seja, antes de entrar direto assim no seguir, estaria a ideia de, olha, ao invés de ter coxo ali, parece que você, tem alguém aleijado, no sentido espiritual, eu vou só empurrar para o lado e vou seguir minha caminhada, né? Porque afinal, se eu estou forte, quem está fraco fica para trás. Não. Ele diz, não, pelo contrário, é como se aqui devesse entrar aqui assim, olha, pelo contrário, persegui a paz com todos. E esse verso é curioso porque é um verso muito... Epa, quase caí aqui. É um verso muito utilizado no contexto da igreja para falar da parte que vem a seguir, que é a santificação. E alguns até nem falam a paz com todos, eu já ouvi muitos falarem, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós não podemos saltar, o verso é completo, é seguir a paz com todos e a santificação. Então, o próprio Paulo ele está a traçar que existe santidade nos relacionamentos. Santificação tem que ver com paz com os outros que estão fracos, e também os que estão fortes, afinal, todos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o problema é esse, é que nós muitas vezes olhamos para o tema da santificação e lembramos de vários hábitos que tem que ver com as reformas do nosso estilo de vida, e nós defendemos isso, até aqui na Escola Sabatina Cristina fez menção de alguns pontos, das reformas que precisam ser feitas na nossa vida a nível de hábitos, e olhamos para isso e dizemos, aqui está a santificação. Verdade, aqui está. Mas e esse verso que nos fala claramente que sem a paz com todos e a santificação, ninguém verá a Deus. O que é o ver a Deus, irmãos? Volto convosco, deem aqui esse passeio comigo, a ideia de que Paulo está a tratar da dimensão espiritual das coisas. E ele está a dizer assim, vocês querem muito ver a Deus, não é verdade? Querem. Para ver a Deus, vocês precisam retirar do caminho as coisas que podem impedir a visão. E o próprio texto vai se explicar. Veja na sequência o que é que Paulo vai dizer. Ele diz assim, atentando diligentemente, ou seja, vigie com muita atenção, porque ninguém seja faltoso. A ideia do faltoso aqui é ficar aquém da expectativa. Deus tem uma meta e eu não atinjo essa meta. Deus tem um ideal e eu fico aquém desse ideal. Ninguém seja faltoso, ninguém fique para trás. A palavra utilizada aqui poderia até ser traduzida, ninguém fique para trás. E mais uma vez eu volto à ideia da perseverança, do ir até o fim. Então ele diz, olha, ninguém fique para trás separando-se da graça de Deus. Lembrem dos outros, é como se Paulo ele fosse ao raciocínio e voltasse. Porque anteriormente ele já falou, não abandoneis, não deixeis de congregar, persevere. E aqui ele vai dizer, não se separe da graça de Deus. E agora eu queria me concentrar convosco, finalmente eu cheguei no ponto que deu origem ao título da mensagem desta manhã. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos
perturbe. Meus irmãos, raiz, é verdade, os que, aqui voltando às plantas, as plantas elas também muitas vezes têm raízes que são expostas, né? Ficam fora e a gente vê, mas a maioria das raízes elas ficam como? Dentro, escondidas debaixo da terra. E a palavra traduzida por amargura aqui, no idioma original, que é o grego, ela pode até ter o sentido de veneno. Veneno. É aquela pequena raiz, aquele veneninho, que está escondido, está debaixo ali, você nem está percebido, mas ele já está. E nenhum de nós aqui está isento desse perigo, porque nós somos seres humanos e todos temos sentimentos, ninguém aqui é robô. E como eu já falei ainda há pouco, todos nós sofremos decepções, e algumas delas dentro do contexto da nossa família em Cristo. E quando lidamos com as decepções, é natural que queira brotar em nosso coração uma raiz de amargura. Raiz de amargura. O que é que eu tenho que fazer com essa raiz, meus irmãos e amigos? O que é que eu tenho que fazer com ela? Irmãos, é arrancar, meus irmãos, é arrancar. A raiz, se ela ficar ali dentro, ela vai brotar. Ela vai brotar. E depois que ela brota, o texto, pode seguir aí, na sequência você vai ver que o texto diz que se ela brotar, ela faz o quê? Contamina. Só a tua vida? Só a sua vida? Ela vai contaminar outros. Eu não sei se hoje, olhando para a minha vida e para a sua vida, nós vamos ter já uma raiz apenas, que está lá escondida, ou se talvez já vai ter mesmo uma planta, grande assim, ó, cheia de frutos, que estão contagiando. Deus é um Deus que tem poder para arrancar do meu e do seu coração toda raiz de amargura. Toda. Não estaria isso escrito aqui se Deus não tivesse poder para fazer isso na nossa vida, no nosso coração. Portanto, meus irmãos, se há alguma raiz e está ali enterrada, e ela enterrada, ela bem assim, enterradinha, ela vai amar e vai, arranca aquilo dali, encontra alguém para se abrir o coração, pedir perdão, dar perdão, encontrar paz. Porque se essa rota cresce. E repito, não se preocupe com a árvore. Arranca a raiz que está tudo resolvido. Arranca a raiz. Lembra do exemplo das canas? Arranquem a raiz. E aqui volta a crescer. O que nós não entendemos ao ler o texto muitas vezes é que Paulo está inspirado por Deus dizendo que se quero ver a Deus, a raiz de amargura é uma das coisas que poderá me impedir de ver a sua face. E não estou falando apenas do contexto profético final, onde Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. Eu estou falando do hoje. Hoje, se eu cultivo a raiz da amargura, hoje eu não consigo manter uma visão espiritual das coisas. Percebam isso. O enredo da carta aos Hebreus é nós vermos o hoje para podermos contemplar o que virá a seguir. Se hoje isso está no meu coração, eu não conseguirei ter o discernimento. E se vocês têm dúvidas, só sigam comigo para nós concluirmos aqui esse raciocínio, irmãos, porque ao estudar esse texto, tentando realmente perceber a profundidade que está aqui contida, permitamos que o Espírito Santo toque o nosso coração. O verso 16 diz, nem haja algum impuro ou profano. Impuro é no sentido da impureza moral, sexual mesmo. Profano no sentido de não saber discernir o que é sagrado, o que é santo, o que é de Deus, o que é mundano. Como foi com Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Ele agora materializa um exemplo de alguém que foi. E é curioso que Esaú, na sua vida, nós vamos encontrar tudo isso. Ser alguém impuro, profano, amargo, porque ele fica com a raiz da amargura depois da traição do seu irmão. Verso 17.
Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Ou seja, a raiz da amargura fez com que ele não conseguisse voltar atrás. Diz aqui, pois não achou lugar de arrependimento. Meus irmãos, e eu queria agora só entender mais um último exemplo que está aqui no próprio texto. Veja o verso 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta. De que Paulo está falando? De que momento? Que momento é esse aqui? Não, ele está falando, é curioso, né? Porque a linguagem parece com o que a gente espera na vinda de Cristo, mas a sequência do texto vai mostrar que ele está a falar do episódio lá no deserto, quando o povo ao pé do monte teve a oportunidade de ver a glória de Deus, de perto. E aquilo era palpável, e o povo conseguiu ver a Deus. Percebem? O que Paulo quer mostrar é que eles tiveram algo tão palpável, era uma fé. Irmãos, aquele geração, coluna de fogo. Eles tinham uma nuvem, eles tiveram tantas evidências, e eles ainda assim não conseguiram contemplar, não conseguiram ver. Entendem? Nós, se não tivermos cuidado, como está no texto, cuidado, diligente cuidado, também não conseguiremos ver. Também não conseguiremos ver. Se ver a Deus é um sonho que nós cultivamos em nosso coração. Hoje a palavra de Deus fala claramente de coisas que nos impedirão de vê-lo. No futuro, quando ele aparecer nas nuvens dos céus, nos impedirão de vê-lo hoje. Hoje, agora. Nós não conseguiremos ter discernimento para perceber as coisas, porque fé é conseguir ver aquilo que eu não vejo. E se eu cultivo, como está dito aqui, ele aponta 3 coisas, não é? Se eu cultivo a amargura, a impureza. Quando Ellen White vai falar sobre a impureza, ela diz que os fogos a vida espiritual, ela é consumida no fogo da lascívia. Uma pessoa, ela não consegue ter uma visão espiritual das coisas, é impossível. É impossível. Uma pessoa que guarda, é impossível que ela tenha discernimento espiritual. Uma pessoa que é profana, que não disse, ela consegue. Tá acabar, né? Eu vou para esse aqui, já para terminar. Meus irmãos, e mesmo concluindo, eu quero, nesse momento, fazer um apelo ao coração de cada um de vocês, e ao meu também. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem isso, nós não veremos a Deus. Aqui nós vimos aqui a explicação do próprio texto do que é o seguir a paz com todos, do que é seguir a santificação. Será que há ainda na minha vida, na sua vida, alguma coisa, uma dessas barreiras imensas que estão aqui e ainda eu quero ver Deus, tem que tira a barreira. Deus hoje visita o nosso coração mais uma vez, a fim de extrair de nós aquilo que é um impeditivo na nossa plena comunhão com Ele. Existe alguém que deseja orar comigo e dizer assim: Senhor, por favor, tira essas coisas da minha vida, porque eu quero hoje ter discernimento espiritual e eu quero no futuro próximo contemplar plenamente a glória do Senhor. Alguém deseja orar comigo nesse sentido? Sim. Podemos orar juntos, se vocês puderem ficar em pé. Até como um gesto positivo diante desse apelo. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nosso bom e querido Pai, somos tão falhos, Senhor. Somos tão pequenos. E muitas vezes, Deus, as tentações nos alcançam. Infelizmente, o inimigo das almas conhece as nossas fragilidades. E quantos de nós já pensamos em desistir?
ou até, quem sabe, em algum momento sentimos que estávamos sem força alguma. Ó Pai, hoje nós fomos instados pela Tua Palavra a perseverar nessa caminhada. É verdade, Deus, decepções virão. E já vieram, já aconteceram. Mas a nossa resposta às adversidades é precisamente aquilo que o Senhor quer operar em nosso coração. O Senhor quer produzir em nós a maturidade que nós tanto precisamos. O Senhor quer arrancar a raiz da amargura. O Senhor quer arrancar a impureza. O Senhor quer arrancar o senso profano, onde não conseguimos discernir o que é sagrado. O Senhor quer retirar tudo isso da nossa vida. Porque o Senhor quer uma geração que tenha fé, e fé é contemplar o invisível, e se para contemplar o invisível, Deus, precisamos que a Tua obra se faça no nosso coração. Hoje, mais uma vez, abrimos a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor possa trabalhar. Todos nós aqui, Deus, dependemos da Tua graça. E muito obrigado pela Tua graça, Senhor. Pelo Teu amor, e porque hoje o Senhor nos concede uma nova oportunidade, mais uma chance de recomeçarmos ao Teu lado. Pelo Teu poder, Senhor, venha agora agir em cada coração que aqui está. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.